e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa das civilizações mais antigas e talvez mais contínuas do mundo, a China. Pensem nisto, se quiserem, como uma gigantesca corrida de estafetas ao longo dos milénios, onde cada era, cada dinastia passa o testemunho à seguinte, construindo uma história que é, francamente, de uma riqueza e complexidade impressionantes. E isto leva-nos à grande questão, não é? Como é que uma única civilização, com uma identidade tão vincada, conseguiu não só sobreviver, mas adaptar-se e florescer através de milhares de anos de mudanças que foram, por vezes, absolutamente radicais? Bem, é isso que vamos tentar perceber hoje. Então, o nosso plano é este. Vamos começar por olhar para essa ideia de continuidade, depois mergulhar nas fundações filosóficas e políticas, assistir ao nascimento do Império, perceber o famoso ciclo dinástico e, por fim, chegar ao despertar da China moderna. Muito bem, vamos a isso. A chave para entender a China é, sem dúvida, a sua impressionante continuidade. Estamos a falar de raízes que são, de facto, incrivelmente profundas. Para termos uma ideia disto, temos de recuar muito, mas mesmo muito no tempo. Bem antes de haver imperadores ou dinastias, aquela terra já era habitada. O homem de Pequim, por exemplo, viveu lá há mais de meio milhão de anos. Isto dá-nos uma base, uma profundidade temporal que tem muito poucos paralelos no resto do mundo. E agora avançamos para o período em que as ideias fundamentais, os verdadeiros alicerces culturais que iriam definir a China para sempre, foram construídos. Aqui temos as três primeiras grandes dinastias. A Xia, que, ao que tudo indica, introduziu a ideia de um governo que passa de pai para filho. Depois, a Shang, que nos deixou os primeiros registros escritos a sério, naqueles fascinantes ossos oraculares. E por fim a Zhou, que durou quase 800 anos, a mais longa de todas. E foi durante a dinastia de Zhou que nasceu um conceito absolutamente central, o mandato do céu. A ideia era, na verdade, bastante simples, mas muito poderosa. Os céus concediam a um governante o direito de reinar, mas esse direito não era um cheque em branco. Se o governante se tornasse corrupto ou incompetente, os céus podiam retirar-lhe o mandato. E esta ideia serviu para justificar a ascensão e a queda de dinastias durante séculos. A dinastia Zhou foi também um autêntico berço de ideias. Duas correntes de pensamento que iriam moldar a China surgiram aqui. De um lado tínhamos o confucionismo, todo focado em como construir uma sociedade harmoniosa através da ordem, do respeito e da moral. Do outro lado, o taoísmo, que nos dizia para olharmos para a natureza e vivermos em sintonia com o seu fluxo, o Tao. Juntos, tornaram-se os dois grandes pilares do pensamento chinês. Portanto, depois de séculos de reinos em guerra, mas com esta base filosófica já a fermentar, o palco estava montado para um dos momentos mais decisivos da história chinesa, a unificação. E o homem que fez isto acontecer foi Qin Shi Huang, um líder implacável, sem dúvida, mas com uma visão muito clara. Em 221 a.C., ele conseguiu conquistar todos os seus rivais e declarou-se o primeiro imperador de uma China unificada, acabando com séculos de guerra. E aqui vem o mais impressionante disto tudo. A dinastia Qin, em si, foi bastante curta, mas o modelo que ela criou, o de um império vasto e unificado sob um único governante, tornou-se o projeto da China. E esse sistema durou mais de 2000 anos. Pensem nisto, a mesma estrutura política a aguentar-se por 2 milénios, enquanto impérios por todo o mundo nasciam, atingiam o auge e desapareciam. E como é que ele conseguiu? Com reformas radicais e aplicadas com mão de ferro. Ele padronizou tudo. A escrita, a moeda, até os pesos e as medidas. E, claro, deu início ao projeto monumental que hoje conhecemos como a Grande Muralha. Ele estava literalmente a construir uma nação, a uni-la peça por peça. A dinastia que se seguiu, a Han, pegou nestas fundações e construiu algo ainda mais duradouro. Consolidou o império, abriu a famosa Rota da Seda que ligou a China ao Ocidente e, num passo crucial, tornou o confucionismo a filosofia oficial do Estado, moldando a cultura e a forma de governar para sempre. E isto leva-nos a um padrão que se vai repetir ao longo de toda a história imperial chinesa, o ciclo dinástico. Uma nova dinastia ergue-se, unifica o país, atinge um apogeu, depois começa a entrar em declínio e por fim cai, abrindo caminho para a próxima. É a nossa corrida de estafetas em ação. Ora bem, vamos ver como é que esta estafeta funcionou. Depois de um período de caos, a dinastia Sui agarra o testemunho, reunifica a China e constrói o incrível Grande Canal. Eles passam o testemunho à dinastia Tang, que leva a China a uma idade de ouro cultural super cosmopolita, e a seguir vem os Song, uma dinastia que, mesmo debaixo de grande pressão militar, deu ao mundo inovações que mudaram tudo, como a pólvora, a bússola ou a impressão.
E a corrida não parou. A dinastia Yuan, de domínio mongol, paradoxalmente, abriu ainda mais a China a trocas comerciais e culturais. O testemunho foi depois recuperado pela dinastia Ming, que restaurou o poder da etnia Han, construiu a icónica Cidade Proibida e enviou frotas gigantescas pelos oceanos. E por fim, a última corredora desta longa maratona imperial, a dinastia Qing, que teve de enfrentar o seu maior desafio de sempre, a chegada em força do poderio ocidental. Essa pressão externa, combinada com rebeliões internas, acabou por levar ao colapso de um sistema com 2000 anos. O século XX marcou, assim, o fim de um mundo e o nascimento, bastante turbulento, da China moderna. O Império caiu e, no seu lugar, nasceu a República da China. Só que foi um período de enorme instabilidade, com o país fragmentado por senhores da guerra e a sofrer uma brutal invasão japonesa. Deste caos, e depois de uma longa guerra civil, saiu um novo vencedor: a República Popular da China, fundada em 1949 por Mao Zedong, com a promessa de uma transformação radical da sociedade. Esta nova era trouxe, de facto, mudanças sísmicas. O governo de Mao lançou campanhas massivas, como o Grande Salto em Frente e a Revolução Cultural, que abalaram a sociedade chinesa até aos seus alicerces. Mas depois da morte de Mao, uma nova direção foi tomada. A partir de 1978, as reformas económicas de Deng Xiaoping abriram a China ao mundo, e o que se seguiu foi uma modernização a uma velocidade nunca antes vista, que a transformou na potência global que conhecemos hoje. Quando olhamos para trás, para toda esta jornada, é impossível não concordar com a nossa fonte. É um testemunho incrível da resiliência, da inovação e da complexidade desta civilização. Dos ossos oraculares à inteligência artificial, a capacidade de se adaptar para ser a única verdadeira constante. E isto deixa-nos com uma última pergunta para refletirmos. Depois de se adaptar e transformar continuamente por mais de 4000 anos, qual será o próximo passo nesta corrida de estafetas?